Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, aqui na apresentação, Tiago Botelho, diretor do SIMP. Infelizmente, o nosso presidente Douglas Bessa não pôde estar presente aqui conosco hoje, está com alguns problemas de saúde, inclusive, né? Mas deixou um abraço a todos que acompanham a nossa programação aqui da TVC, em especial nosso programa do SIMP aqui, que é voltado diretamente aos colegas servidores públicos da Prefeitura de Pelotas. Hoje, dia 16 de agosto de 2013, né? Mais um programa ao vivo, sempre lembrando que o programa do SIMP vai ao ar aqui pela TVC todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, e a partir, né, da segunda-feira, terça-feira, o SIMP já disponibiliza o programa, a gravação do programa na íntegra, através do seu site, né, através também de todos os e-mails, para aqueles que têm seus e-mails cadastrados conosco, a gente envia, né, o link do vídeo após o mesmo estar postado lá no nosso canal de vídeos no YouTube. Então, lembrando o site do SIMP, você que quiser acompanhar as informações de forma rápida, ágil, acesse aqui, está aqui no rodapé do seu televisor, www.simpelotas.com.br. Essa é a página eletrônica do SIMP, diariamente atualizada, você pode acompanhar frequentemente, que sempre as informações ali chegam em primeiro lugar. Você que não recebe as mensagens do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Se você deseja receber as matérias e informações do SIMP em primeira mão, antes mesmo delas serem veiculadas na imprensa como um todo, você envia um e-mail para nós, para o simp@simpelotas.com.br, pedindo para que a gente cadastre o seu e-mail. Assim o faremos, e aí com certeza você receberá de forma ágil, rápido, todas as informações antes mesmo delas estarem publicizadas em geral. O nosso Twitter, se você quiser ser o seguidor dos passos do SIMP, twitter.com/simpelotas. O nosso canal de vídeos no YouTube, que é onde postamos todos os programas de TV aqui, né, do SIMP pela TVC, e também outros vídeos que temos de algumas manifestações, mobilizações, festas, enfim. Se você quiser ver os vídeos produzidos pela entidade SIMP, vá lá no site do YouTube e coloque Simpelotas, tudo junto. Então é youtube.com/simpelotas. Ali vai demonstrar a você o canal de vídeos e estão ali todas as imagens à sua disposição, inclusive o nosso programa que você está vendo agora aqui ao vivo, terça-feira já estará lá disponível para você ver quantas vezes quiser. Muitas vezes as pessoas ou não têm TV a cabo ou não puderam, né, assistir, lá é a oportunidade. E também o nosso Facebook, se você também quiser ali ser nosso amigo, compartilhar as matérias do SIMP, curti-las, comentá-las, né, é só lá ir até o Facebook, na fanpage do SIMP, SIMP Pelotas. Então, essas são as mídias eletrônicas. Informamos que temos um cadastro de e-mails com mais de 1.400 e-mails, né, cadastrados conosco. Se você deseja, é só nos enviar. E também a sua participação se dá aqui ao vivo no nosso programa até às 20 horas, através do envio de torpedo, ou seja, mensagens de texto. Então, se você quiser sugerir, criticar, tirar as suas dúvidas, basta você nos enviar uma mensagem para este número aqui, 9122-8820. Então, através desse número, você nos ajuda a construir o programa e a gente, em conjunto, né, para toda a comunidade aí pelotense, pode acompanhar, né, os informes, os questionamentos e automaticamente nos ajuda a construir esse programa, ok? Até falando em mensagens, programa passado, Douglas e eu recebemos diversas mensagens, né? Não foi possível lê-las todas, né? Até em virtude do grande número, na qual a gente agradece, mas a gente sempre as guarda, né, para ter a possibilidade de lê-las bem no início do próximo programa, né? Então, pelo menos para aquelas pessoas que mandaram mensagens no programa passado para este número, 91228820, eu tenho aqui as mensagens, já vou abrir o programa aqui lendo-as e respondendo algumas, já que se tratam de questionamentos. Vamos aqui, a primeira, cujo final é final 2290 e nos enviou semana passada. Boa noite, quero saber do incentivo dos professores. O que vocês estão fazendo?
E também o incentivo das orientadoras. Abraços da Aliceia e do Juliano, que estão sempre acompanhando o nosso programa, esse casal. Um grande abraço, um grande beijo para vocês aí. Obrigado pela audiência. Na verdade, o que nós estamos fazendo é o que a gente vem fazendo desde a database, né? Quem participou, acompanhou de perto a database, né? Um dos elementos que levamos para o prefeito era justamente o não pagamento, ou melhor, até a não resposta quanto aos protocolos feitos pelos professores, no caso aqui do questionamento da Aliceia e do Juliano. Então, o professor ali que tinha feito alguma especialização, que adquiriu uma titulação e protocolou o pedido para receber, haviam 2 casos, né? O da não resposta, após protocolado na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, né, passavam-se os 30 dias e a administração não respondia. E, em se tratando de um órgão público, tem que responder no prazo de 30 dias. Seja indeferindo, seja que está aguardando, tem que dar uma resposta. Então, essas pessoas que tiveram o indeferimento, que é a não aceitação do pedido, ou sequer tiver alguma resposta, nós orientamos desde a database que estas fossem até o SIMP e nos deixassem uma cópia do protocolo feito lá na administração. Por quê? Porque quando tivemos reunião com o prefeito Eduardo Leite, o próprio prefeito disse que não havia nenhuma ordem sua para não pagamento do incentivo, para não pagamento da gratificação de difícil acesso, para não pagamento de horas extras, aquelas previamente autorizadas nos setores, enfim. Então, ele pediu para os casos dessas pessoas que estas, via SIMP, as remetesse, no caso, para ele, diretamente para o gabinete. E assim foi feito. Então, todas as pessoas que tiveram o seu pedido indeferido ou não tiveram algum tipo de resposta, nós orientamos desde a database de maio e reforçamos na Assembleia Específica da Educação e colocamos nas matérias e jornais que aquelas pessoas que se enquadraram nesse sentido, que procurassem o SIMP para que o SIMP enviasse ao prefeito. E assim fizemos. Enviamos aí mais de 35 pedidos, né, de pagamentos junto ao prefeito e até agora, e nesta semana, nós recebemos apenas 3 respostas por parte do gabinete do prefeito, na pessoa do chefe de gabinete, Thiago Bintin. E uma era relativa ao pagamento do incentivo, e a outra era as outras 2 eram relativas ao pagamento da gratificação de difícil acesso. Ou seja, não tivemos ainda a resposta dos outros 32 pedidos que o enviamos para o prefeito, no caso. Então, Aliceia, Juliano e demais, se vocês se enquadram na situação de ter já protocolado na administração, a administração após 30 dias, ou não respondeu, ou respondeu de forma indeferida, procure o SIMP, entregue a cópia do xerox do protocolo, ou seja, a cópia, ou seja, o xerox do protocolo, que consta o número do protocolo feito, e aí nós encaminhamos. Aí tem o segundo passo. Tá, e as pessoas que já fizeram via SIMP, enviando diretamente ao gabinete do prefeito para que o prefeito remetesse à Secretaria de Administração, e mesmo assim continuou sendo negado ou não obteve-se resposta até o momento. É ingressar juridicamente. Claro que para ingressar juridicamente tem que procurar ou um advogado particular, ou para quem é sócio do SIMP, pode utilizar-se gratuitamente da assessoria jurídica do SIMP. Porque para fazer o envio do protocolo via SIMP não precisa ser sócio. É um procedimento padrão. Todo mundo que protocolou se enquadrou ou na não resposta ou na mesma indeferida, basta procurar o SIMP que nós remeteremos. Agora, para utilizar-se da assessoria jurídica, claro, tem que ser sócio da entidade. E quanto à gratificação dos orientadores, não há nenhuma resposta nesse sentido ainda por parte do Executivo, algum tipo de gratificação especial, né, para os orientadores. Né? No caso aqui, ela trata do incentivo, né, das orientadoras. Né? Até porque os incentivos, no caso das orientadoras, todo aquele profissional que não se enquadra no plano de carreira do magistério, o que não se enquadra no plano de carreira do magistério, mas que tem nível superior, é técnico científico. Todos os técnicos científicos, né, são abrangidos por uma lei municipal onde fixa, né, incentivo, né, à titulação acima da qual aquele concurso exigiu para esses profissionais. Né? Então, na verdade, como orientador, se ele não estando ali no plano de carreira do magistério, ele tem que se enquadrar na outra lei, na lei geral dos técnicos científicos da prefeitura. Né? Então,
Não sei, Aliceia e Juliano, se respondi aí a contento a resposta ou se vocês têm mais alguma dúvida, mas estamos lendo aí a mensagem do programa passado. Até eu pedi, Renato, tu pode deixar sempre permanente no vídeo aí o número para mensagens de texto. Às vezes as pessoas têm o número do Douglas gravado ou o meu e depois na hora de mandar, muitos vão mandar até para ele, que nem está aqui presente, né? Então, se por gentileza puder deixar fixo o número para envio de mensagens, facilita para o pessoal aí interagir conosco no programa. Dando continuidade aqui, ainda mensagens do programa passado, obrigado, Renato. Temos aqui do final 8980. Boa noite. Professor de educação infantil com alunos especiais tem direito a algum tipo de gratificação ou bonificação? Sim, como fazer? Paula. Sim, tem uma lei municipal geral que concede, né, esse tipo de gratificação para aqueles que trabalham com alunos portadores de necessidades especiais, né? Então a gente pede que o professor, no caso que se enquadra nessa situação, né, faça o pedido junto à Secretaria de Administração. Não precisa citar nem o número da lei especificamente, né? Faz o pedido, informa ali do que se trata, né, que é por lidar com alunos que têm alunos especiais na sua turma, né, e verificar ali a resposta da administração. Até porque se a administração negar, vai incorrer nessa mesma situação que eu expliquei anteriormente quanto ao incentivo. Ou seja, o governo Eduardo Leite está com uma prática que todas aquelas coisas que estão previstas em lei estão se fazendo de conta para não pagar. O prefeito diz lá que não tem ordem sua para não pagamento, o Cruz diz também que não tem essa ordem, mas efetivamente pagar, não pagam. E estão fazendo caixa em cima do trabalhador. Então, na verdade, além da questão política de nós mandarmos ofício, de nós cobrarmos, denunciarmos, paralelamente tem que ingressar juridicamente. Tem que ingressar. É a questão política aliada à jurídica. E, infelizmente, esse governo praticamente está rasgando o Estatuto dos Servidores, no caso, que é a Lei Municipal 3.008, está rasgando o plano de carreira do magistério, que é a Lei Municipal 3.198, e rasgando tantas outras leis. E que a gente vai abordar aqui ao longo do programa, né, várias vantagens devidas, garantidas em lei, não são pagas aos trabalhadores. E pior do que isso, a prefeitura não sai da casinha, como se diz, né? Nem o prefeito, nem o secretário Cruz não assumem que não pagam. Assumem que não, é só fazer o pedido que estamos pagando, são casos pontuais. Ora, mais de 50, 60, 80 trabalhadores são casos pontuais? Não são. A prefeitura que não está tendo coragem de assumir, de dizer que não quer pagar, porque não revogou as leis que dão esse direito, ao mesmo tempo reconhece verbalmente dizendo que sim, né, mas na prática não paga para fazer caixa em cima do trabalhador. Essa é a grande verdade. Então, Paula, tem que procurar fazer esse requerimento junto à administração. Aí o colega ou a colega do final 4689, no programa passado, nos enviou, né? O mais revoltante é o portal da transparência lá da prefeitura não mostrar todos os descontos obrigatórios. Em se tratando de professores, justamente para acabar com a luta pelo piso, ou seja, para dizer que já paga o piso. E que a gente vai estar abordando aqui esse tema também no programa, porque tivemos esta semana reunião com a comissão indicada pelo prefeito para tratar especificamente do piso nacional do magistério. E como eu informei, Douglas e eu, no programa passado, que justamente o portal da transparência não tem nada de transparente, né? Pelo contrário, aquilo ali é falso. É falso. Me atrevo a dizer nesse tom porque é. Porque ao momento que a prefeitura coloca o nome de todos os trabalhadores, onde são lotados, e coloca o que lhe interessa para enganar a comunidade, para dizer que servidor ganha bem, a prefeitura está colocando ali vários vencimentos, alguns nem são considerados como salário ou gratificação, e coloca tudo junto ali, e na hora de ter que demonstrar quais são os descontos obrigatórios que nós temos, a prefeitura só coloca um desconto, que é o previdenciário, o Previpel para quem é estatutário e o INSS para quem é seletista. Só que a prefeitura não coloca ali como desconto obrigatório o FAM, o Fundo de Assistência Médica do Previpel, que é de 2%, não coloca ali para quem tem o recebimento de Vale Transporte, os 6%, né, que é descontado de todo servidor público, ou seja, a prefeitura, ela não demonstrando esses outros descontos obrigatórios, logo o teu salário líquido fica maior. E aquele salário líquido não bate com o salário líquido real daquele mês, né? É por isso que o SIMP, né, já com toda a sua base, né, teve que sim, para poder reiterar
né, ratificar essa posição dos municipários contrário a essa conduta da prefeitura de forma judicial. Né, vai ter que agir de forma judicial nesse sentido, justamente para demonstrar que o que está ali no contra-cheque não bate com as informações por parte da prefeitura. Né, ela colocou somente as vantagens, mas os descontos obrigatórios ela escolheu o desconto e omitindo os demais. Né, então isso prova que não tem nada de transparência e até informando que é lei geral. Né, a lei de acesso à informação no país, quando criada, ela não obriga os gestores públicos a terem que estar colocando o nome do servidor. Não é obrigado a aparecer o nome do servidor, demonstrar o que ele ganha e o que não ganha. O município tem que saber, sim, quantos servidores existem em tal setor, a matrícula, porque a matrícula se refere a uma pessoa fisicamente falando, é uma pessoa a cada matrícula, o quanto se paga para aquele servidor de fato, verdadeiramente, para o município entender, né, o quanto sai dos cofres públicos para isso. Agora, a prefeitura colocou de forma não deliberada o nome dos servidores ali, totalmente expostos e mascarando a realidade. Né? Então, e a colega aqui, ou o colega, faz uma contextualização com o do piso para dizer que paga piso, omite ali alguns descontos, eleva o valor total do líquido para dizer que é pago o piso em se tratando de professores. Também no programa passado, o nosso grande amigo João Mastrantônio, né? O João Mastrantônio nos manda mensagem: olá Douglas, olá Tiago, estou na escuta. E os aposentados da prefeitura estão esquecidos? Muitos trabalharam por Pelotas. Abraço, João Mastrantônio. Bom, João, essa pergunta que tu sempre aqui nos manda carinhosamente é a pergunta que a gente remete para o prefeito. Né? Na verdade, os aposentados estão esquecidos pelo prefeito, não pelo SIMP, né? Até porque toda a nossa política é voltada, inclusive, com a participação dos aposentados, seja na própria proposta de plano de carreira. A lei do piso nacional do magistério para professores contempla os aposentados, né? E o plano de carreira, a nossa proposta, que é tanto para seletista e estatutário, contempla também os aposentados. Toda a nossa discussão e comissões são compostas por aposentados. Quem participou das assembleias da Database viram aposentados manifestando-se em assembleia, pegando o microfone, que nem o seu Marinho, né, e pedindo a participação das pessoas para fazerem que nem ele, de virem para frente da assembleia, colocarem as suas propostas, seja concordando, seja tendo contradições, mas que o fórum legítimo é lá, e é lá que as pessoas têm que definir, né, em conjunto com a categoria. Não colocar a obrigação para cima daquelas que vão, né, que muitas vezes são cobradas por aqueles que não vão. E muitos daqueles que não vão ainda alegam: o que vocês definiram? Como se o vocês fossem outras pessoas. O vocês são aqueles todos que estão lá. São municipários que nem aquele que perguntou. Né? Então, os aposentados, com certeza, estão sempre juntos conosco, João. Um grande abração aí para ti. Deixa eu ver aqui a outra mensagem ainda. Se restou ainda do programa passado, não. Coloquei as mensagens do programa passado em dia. Nos chegou uma agora, né? Por que o professor não tem fundo de garantia? Final 2341. Um grande abraço. Na verdade, ele tem. Quem tem é o professor, mas do regime CLT, o seletista, que a sua legislação, ou seja, o seu sistema trabalhista que o rege, é o regime geral. Os servidores que são nomeados através de concurso público aqui pela Prefeitura de Pelotas pertencem ao regime próprio, ao regime estatutário. Esse é o regime jurídico. E o servidor estatutário, aquele famoso denominado de carreira, ele não tem direito a fundo de garantia, ele não tem direito a seguro de desemprego quando desvincula-se do município. Ele é regido por um regime próprio e único, estabelecido em lei, que é a Lei 3.008 do ano de 86. Então não é só o professor, é todos os servidores estatutários, de regime estatutário, né, eles não têm fundo de garantia nem seguro-desemprego, ao contrário dos seletistas. Professores seletistas têm direito a fundo de garantia e seguro-desemprego, mas de outra banda, né, os servidores do regime estatutário, por exemplo, tem o fundo de assistência médica, que é como se fosse um plano de saúde, que lhes dá a assessoria, que lhes dá, na verdade, o acesso, né, a um fundo de saúde, e já os trabalhadores seletistas não têm. Os trabalhadores seletistas não têm nada de saúde proposto pela prefeitura. Os trabalhadores estatutários têm alguns tipos de vantagens, né, que o servidor seletista não tem. Né? Por exemplo, a licença prêmio, a licença por interesse particular, né, são licenças ali previstas no Estatuto do Servidor e que elas não são concedidas aos servidores seletistas. Então, tantos regimes têm seus prós e têm os seus contras, mas não é só o professor que não tem fundo de garantia. Na verdade, quem não tem são todos os trabalhadores estatutários.
Aí eu tenho uma mensagem aqui, concordo contigo e acho muito chato. Quem trabalha na periferia ouve as pessoas dizendo o valor do teu salário com muito ironismo. Muitos são usuários de drogas e pedem grana. Sinceramente, não sei que rumo vai ter. Abraço da minha querida amiga Beth. Beth, grande beijão para ti, uma honra tê-la aqui no programa de TV conosco, e é verdade, né? Pior do que isso é um governo que se diz do diálogo, transparente, não tem nada de transparente. Não tem nada. Né? E a responsável pela transparência do município é a senhora Hilda de Souza, né? Que é a secretária de transparência. Olha, essa política do governo Eduardo Leite associado à secretária Hilda não tem nada de transparente. Né? Faltar com a verdade, informando que o valor líquido do trabalhador é aquele e não é aquilo que vai depositado na conta do servidor, não é aquilo que é pago, né, mensalmente lá no 5º dia útil. Ele não reflete a realidade. Isso é que é pior. Né? Quiseram dizer para a comunidade pelotense que, expondo o nome dos servidores, colocando os valores que lhe interessam, era transparente. Ora, um governo que não coloca os descontos obrigatórios e que de fato vem nos nossos contra-cheques e que de fato são depositados lá na nossa conta, logo o líquido se tornará menor do que aquilo que está demonstrado. Né? E aí a prefeitura quer dizer que está honrando a transparência, divulgando para os seus munícipes. Não, ela está mentindo para os seus munícipes. Né? Isso tem que ficar muito claro. A gente assume essa responsabilidade dessa informação porque não confere. Não confere. Aquelas informações, elas não são verdadeiras e isso denota, né, uma má intenção no sentido que o governo não quer divulgar os descontos obrigatórios. Ora, se o prefeito quer divulgar e informar o que de fato o servidor gasta ou tem, então abre o contra-cheque, coloca lá que o servidor é obrigatório a ter empréstimo, coloca lá que o servidor ganha padrão de 300, 400 reais, precisa de um complemento e que esse, além do complemento, não consegue nem chegar no mínimo, aí ele precisa ter um segundo complemento para chegar ao salário mínimo, que vários servidores se enquadram nessa situação, servidores com anos de serviço, tem que demonstrar dessa maneira, bem clara, né, bem fácil ali de compreensão do munícipe, para provar, realmente, a Prefeitura de Pelotas não paga como base de cálculo o valor do salário mínimo nacional. Tem que estar usando as vantagens pessoais do servidor que ele adquiriu por conquista sua individual, tem que usar a vantagem dele que ele adquiriu para dizer que aquilo é salário para poder chegar ao valor do mínimo. Né? Então, por aí já cai por terra todo e qualquer tipo de argumentação, seja de valorização ou qualquer outro fim. Bom, pessoal, vamos aqui então para os nossos informes. Temos muitos informes, temos hoje 6 vídeos para demonstrar para vocês. Como a gente tem dito, o SIMP não para nunca, né? O Sindicato Municipal está sempre em defesa dos trabalhadores e no amplo sentido é um sindicato dos municipários de Pelotas, é um sindicato de todos os servidores da Prefeitura. Logo, as demandas são grandes, são diárias, a nossa agenda é bastante extensa, mas isso é que nos fortalece enquanto direção, né, para melhor representar a categoria dos municipários. Nada melhor do que representando, tendo uma direção que está sempre ativa, né, nunca parada e sempre quase que em tempo real aí divulgando informações que seriam de obrigação da Prefeitura e que muitas vezes a Prefeitura não as faz, né, por algum tipo de intenção ou outra. E a gente vai informar para vocês, seja aqui no programa de TV, seja através de todas as nossas mídias disponíveis. Um exemplo é esse. Profuncionário, programa aqui de qualificação dos trabalhadores em escola. Né? Nós temos aí um grande número de servidores de escola que já estão junto ao IFSUL qualificando-se, né, tecnicamente, em nível médio, né, fazendo aí a sua qualificação. Então, a primeira etapa aí do curso em si, que tem tanto na modalidade presencial e parte dele de forma virtual, em ambientes virtuais, teve uma etapa do curso que foi dado para todos esses profissionais da educação, esses servidores da educação, de forma geral, de cunho geral. E agora, né, a partir já dos próximos dias, eles entrarão numa etapa técnica que qualificará o servidor em área correlata a qual ele desempenha na escola, na qual ele prestou concurso na sua escola. E o problema que a gente vinha enfrentando é que muitos profissionais, né, que já estão naqueles primeiros módulos, que é de âmbito geral, agora eles têm que migrarem para turmas
específicas da sua qualificação. Então, por exemplo, uma merendeira ela vai ter que se qualificar, por exemplo, né, numa área ali de gestão dos alimentos, algo correlacionado ali à área da nutrição, digamos assim. Então, ela vai ter que, daquele grupo geral, migrar para aquele. Migrando para aquele, gera uma nova matrícula, né, e gera uma nova senha para que ele também possa acessar as aulas, o conteúdo de tarefas que muitas vezes é disponibilizado de forma virtual, na internet, né, no ambiente virtual. E aí esses servidores, muitos não estão conseguindo esse acesso ainda, porque tem vários servidores que se enquadram em situações, por exemplo, muitos fizeram concurso para merendeiro ou para servente, mas lá no momento da inscrição, ou pelo fato de estar em desvio de função, ou pelo fato de terem sido readaptados, um exemplo, uma merendeira, lá no momento da inscrição, ela não botou que ela estava ali como merendeira. Ela colocou, por exemplo, que estava enquanto servente, porque ela fazia o papel da servente, embora desviada de função. Como agora ela tem que ir para o módulo dela técnico, essa pessoa, essa servidora, ou esse servidor que se inscreveu como servente, ele não vai poder entrar no módulo ligado à área, por exemplo, né, nesta área. Ele tem que ser direcionado à área na qual ele prestou concurso, né? Então, se era uma merendeira, vai ter que ir lá para o módulo inerente à merendeira, e não ir para a servente, que foi a maneira a qual ele se inscreveu naquele período. Então, para a gente poder solucionar isso aí, né, tivemos uma reunião com o secretário Gilberto Garcias, e também pessoas ligadas também ao IFSUL, e ficou-nos confirmado que os servidores não seriam prejudicados com isso. Bastaria apenas o IFSUL remeter, né, os nomes desses servidores, adequando-os, né, nas suas respectivas áreas, só que tivemos informação aí que teve algum problema lá com alguns responsáveis do IFSUL por essas áreas, de envio dessas informações. Alguém perdeu as informações no seu notebook, não achou os dados, aí um dos tutores achou os dados e ficou de remeter a SMED, né? Então, esta semana seguinte agora tem que serem enviados os dados desses servidores via IFSUL para SMED, senão esses servidores perderão todo o estudo que tiveram até o momento. Eles estão na fase aí de entrar para a parte técnica, rumo aí à conclusão, né, na sua área. Então, nós estaremos cobrando, semana que vem, aí, junto à SMED, para que a SMED cobre do IFSUL, né, o envio dessas informações, através dos tutores, né, responsáveis pelas turmas. Temos aqui também um outro informe importante, né, o PASEP, pessoal. O PASEP informamos aqui semana passada, né, não houve o pagamento esse ano de forma antecipada. O PASEP sempre foi nos pago de forma antecipada. Por que antecipada? Porque o calendário ocorre de 13 de agosto em diante, certo? Então, sempre recebíamos no 5º dia útil, no início do mês de agosto, porque era uma forma antecipada que o Banco do Brasil conseguia, junto aos órgãos públicos, para liberar esses recursos. Logo, as prefeituras já colocavam em folha de pagamento. Esse ano não ocorreu isso, essa antecipação, que não é atraso, apenas só não foi antecipado, ou seja, eles vão pagar conforme a data. Conforme informações oficiais da prefeitura, né, ela havia divulgado no dia 5 no seu site que, a princípio, o pagamento do benefício seria via folha de pagamento de agosto, que será paga no início do mês de setembro. Só que anteontem tivemos informações de alguns servidores que foram direto no Banco do Brasil e conseguiram sacar. Aí nós, junto, né, ao Banco do Brasil, obtivemos informações de como é que isso estava se dando, já que o próprio banco nem a prefeitura haviam informado nada. Aí a informação que nos deram é que aqueles servidores cujo número final da inscrição do benefício lá do PASEP for dígito 0 e 1, pelo calendário do Ministério do Trabalho e Emprego e do Banco do Brasil via PASEP, os finais 0 e 1 teriam direito a receber a partir de 13 de agosto. Alguns servidores que se enquadram nessa situação foram diretamente no Banco do Brasil e receberam. Aí começou algumas pessoas a colocarem lá no Facebook, vão todo mundo para as agências, vão todo mundo receber, que está tudo liberado. O SIMP, como sindicato responsável, nós não concordamos que aquilo ali era oficial. Fomos atrás da informação oficial. O que o Banco do Brasil nos informou? O Banco do Brasil, na segunda desta semana, enviou os arquivos para a prefeitura. Tão logo eles recebam o ok por parte da prefeitura quanto a esses arquivos enviados, automaticamente bloqueia o pagamento diretamente na agência. O que o responsável pela área lá de pagamento de benefícios junto à prefeitura
servidor do Banco do Brasil me informou: Tiago, algumas pessoas conseguiram receber porque a prefeitura ainda não nos deu o ok. E aí consta no sistema para nós do banco que aquele valor não foi pago. Então, o servidor que se enquadra com um final 0 e 1, conforme data após 13 de agosto, ele está aqui recebendo. Mas a qualquer momento nós já vamos trancar aqui os servidores que vierem. Porque tão logo a prefeitura reconheça esses arquivos, ela vai nos dar o ok, e aí nós vamos bloquear aqui. Porque se a prefeitura nos der ok, é porque a prefeitura está nos dizendo que vai pagar via folha para o servidor e eles não podem fazer lá um pagamento duplo no banco. Então, nós responsavelmente, na hora, fizemos uma matéria que saiu inclusive nos jornais, colocamos no nosso site, fez todas aquelas mídias que vocês acompanharam, uma matéria explicando sobre isso. Que os servidores, que as pessoas não divulgassem para os demais municipários, dirijam-se todos lá para o Banco do Brasil. Pois muitas pessoas, primeiro, não iam se encaixar nos finais 0 e 1, não correspondiam às suas datas, poderiam deparar-se já com esse bloqueio devido às informações da prefeitura junto ao Banco do Brasil, iam enfrentar filas, iam ser ocasionados tumultos e depois iriam responsabilizar quem? Quem dá a informação de forma errada. Como muitas pessoas deram lá no Face, lá naquela primeira semana, quando saiu lá os contra-cheques, as pessoas dizendo, podem ir direto essa semana receber no banco. Todas que foram não receberam. Até porque não tinha como. O início do pagamento é pós 13 de agosto. Tinham pessoas no Facebook dizendo, vão lá dia 4, vão lá dia 5 que vão pagar. Ninguém recebeu dia 4, ninguém recebeu dia 5, antes da liberação da data do pagamento. Então isso aí tem que ficar claro. Então agora a gente vai aguardar se de fato a prefeitura vai oficializar tal pagamento, de fato, na folha de agosto, que será no início do mês de setembro. Recebemos uma mensagem aqui, o Wilson e eu estamos ligados. Beijos. Não sei se é a Fabiane Tejada, mas o Wilson, eu tenho só o número, não tenho gravado na agenda, e mesmo que não seja, e que fosse um beijão aí para os dois aí. Obrigado pela audiência de ambos aí, e permaneça comigo aí, não vou dizer conosco, o Douglas não está aqui do lado hoje, mas permaneça aí até às 20 horas, temos bastante informes, vários vídeos aí também para tratar, inclusive da reunião de delegados de hoje e de várias outras demandas de segunda para cá. Terminando, pessoal, a linha de informes, quarta-feira da semana que vem, nós teremos uma reunião com o prefeito Eduardo Leite para tratar das demandas da Guarda Municipal. Essa reunião será às 15 horas do dia 21, então para tratar daquelas minutas, para tratar aí do aumento, do adicional de risco de vida dos guardas. Então está agendada a reunião para quarta-feira, 15 horas do dia 21. Mas, de forma meio que velada, falando-se em guarda, saiu na imprensa aí que um servidor da prefeitura havia sido atingido com um tiro, com um projétil de uma arma de calibre 22 no pé enquanto trabalhava no Parque Dom Antônio Zátera. Aqui não tem problema, a gente revela a verdade. Na verdade, os nossos colegas guardas municipais, na quarta-feira, desarmados, estavam trabalhando ali no Parque Dom Antônio Zátera, porque agora não há mais guardas municipais fixos nas praças, A prefeitura tirou vários guardas que ficavam fixos nas praças, devido a lotar alguns lá no gabinete de gestão integrada, lá no prédio da rodoviária, e enquanto não chama novos concursados, os guardas não trabalham mais no sistema de fixo, Então, com uma viatura vão passando, nos pontos, em logradouros públicos. E havia um grupo de guardas municipais, que trabalhavam ali, faziam a sua ronda a pé normal ali, pelo Parque Dom Antônio Zátera, até que então um colega guarda municipal, de 24 anos, serviu aí como alvo, digamos assim, Porque conforme relato dele junto à polícia, ele trabalhava no Parque Dom Antônio Zátera quando de repente ele sentiu um desconforto no pé. E aí, quando foi olhar para o seu coturno, para o pé, viu que tinha sido ferido, Então, lá no pronto-socorro municipal, quando ele foi atingido, descobriram que o ferimento havia sido provocado por um projétil, de revólver, na verdade, calibre 22. O guarda municipal ele não sabe a origem do disparo e nem tem ideia de quem seja o autor, em face do que não viu de onde veio o disparo. Mas isso prova que se não foi, entre aspas, uma bala perdida, com certeza, alguém que tentou
tentou, de alguma maneira ou outra, se vingar ou algum do tipo do serviço dos nossos colegas guardas municipais. Mas o que eu quero mostrar com isso? É a fragilidade dos colegas da guarda. Horas a prefeitura faz discurso que guarda não é para trabalhar na segurança pública, que é para preservar o patrimônio e os logradouros públicos. Mas em outras ocasiões, como na reunião que a gente teve com a secretária Clésis, que mostramos o vídeo aqui semana passada, o Romaldo, que é superintendente de segurança, afirmou: a guarda há poucos dias fez um importante trabalho, prendeu traficantes de drogas lá no Parque Dom Antônio Zatra. Pois é, horas serve para trabalhar na área da segurança e horas não serve para ser da segurança. Horas a prefeitura entende que alguns têm que trabalhar em armados e horas entende que outros não têm que trabalhar. E a gente sempre deixou claro que a reivindicação do armamento é de forma legal. Todos os guardas municipais que são armados, todos eles passaram por todos os testes, tudo que passa alguém da área de segurança pública que tenha que fazer, seja o policial da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, são os mesmos requisitos de exigência, seja em nível técnico, seja em nível psicológico. Né? Então não há nenhum tipo de amadorismo nesse sentido. Então pode ser que dia 21, né, tudo isso venha à tona e vamos ver qual foi a avaliação que o governo teve todo esse tempo para fazer quanto da importância desses colegas. Por fim, nos informes, para a gente poder ir para os vídeos, por fim, nós esta semana recebemos algumas respostas de algumas demandas que a gente havia enviado para o Executivo através de ofícios. Então, o chefe de gabinete, né, porque agora os documentos vêm tudo assinado pelo chefe de gabinete, poucos vêm assinado pelo prefeito, alguns vieram com a seguinte resposta: quanto aos servidores que moram no Capão do Leão, antes de ser implantado o sistema de cartão magnético, do Vale Transporte de cartão magnético, quando era em vale de papel, os servidores que moram no Capão do Leão recebiam o vale urbano para deslocar-se dentro da cidade, certo? Eles têm direito para usar o vale urbano dentro do perímetro urbano, ou seja, o perímetro urbano vai até antes ali do Jardim América, a circunscrição de Pelotas. Esse trajeto ele tem que ganhar o vale urbano. Como ele ganhava o vale urbano em papel, ele dava o vale para a empresa responsável pelo transporte e não tinha problema nenhum. A partir do momento que a prefeitura implantou o sistema de cartão magnético, onde ela coloca créditos, esses servidores que moram no Capão do Leão têm que estarem pagando do seu próprio bolso para deslocarem-se de lá até a região central da cidade. Ou seja, só quando chegam aqui na região central da cidade é que eles podem utilizar, por exemplo, o cartão magnético para deslocar-se até o seu local de trabalho. Por quê? Porque o ônibus que faz o transporte do Capão do Leão para Pelotas e Pelotas para Capão do Leão, embora o ônibus é de caráter intermunicipal e a lei municipal não prevê a passagem intermunicipal, isso aí não tem problema. O que a gente pediu para o governo? Que para esses servidores, exclusivamente, a estes fossem disponibilizado o Vale Transporte na modalidade de papel e não em cartão. Por quê? Porque, de fato, ele não precisaria tirar do seu bolso para deslocar-se para trabalhar. Porque hoje obriga esses trabalhadores a ficarem com os créditos parados no seu cartão e pagando do próprio bolso. Aí a prefeitura nos manda um ofício, nada a ver com o que a gente enviou. Nós em nenhum momento pedimos, prefeito, secretário Cruz, queremos que seja concedido vale intermunicipal. Até porque sabemos que não está previsto em lei o intermunicipal. A gente pediu o vale urbano em papel, que o custo para adquiri-lo é o mesmo custo que a prefeitura tem para adquirir os créditos para colocar no cartão. E adquire do mesmo sindicato das empresas lá na Bento Gonçalves. Aí a prefeitura nos responde, não, os servidores não têm direito porque, conforme decreto do prefeito, não há previsão legal para intermunicipal. Ou seja, não responderam nada a ver com o que a gente pediu. Mandamos um novo ofício para o governo, né, mais desenhado, digamos assim, para ver se eles conseguem compreender que ninguém está pedindo intermunicipal. Estamos pedindo o urbano, a devolução, ou seja, o sistema que era para esses. Então, neste caso, estamos aguardando respostas. E, por fim, a outra resposta que recebemos de forma oficial foi no que tange aos motoristas da antiga Secretaria de Cidadania, ou seja, os motoristas lá lotados na Secretaria de Justiça Social e Segurança. Os colegas nos relataram na última assembleia do segmento da categoria que os motoristas, quando fazem viagens a serviço da Prefeitura de Pelotas, em municípios vizinhos, vamos citá-los, Capão do Leão, Turuçu, Rio Grande, né, até Cristal, digamos assim, a Prefeitura não paga
a diária para esse motorista. Não paga. Por considerar, é próximo do município de Pelotas. Aí é que eu digo, prefeito Eduardo rasgando o Estatuto do Servidor, a Lei 3.008. Lá na Lei 3.008 está bem clara, né? Será concedido o pagamento de diárias para os motoristas, para os servidores que trabalharem, né, a serviço da prefeitura, fora dos limites do município. Ora, está bem claro, saiu de Pelotas, é fora do município de Pelotas. Engraçado que eles interpretam a lei a seu favor. Nessa lei aqui eu interpreto que diária é se o cara for lá em Porto Alegre. Se ele for ali até Cristal, Camaquã, Canguçu, para mim é pertinho de Pelotas, não vou pagar. Eu entendo que o piso nacional do magistério é pago porque eu somo tudo. Estou interpretando desse jeito. Eu interpreto que os trabalhadores que têm 2 matrículas, né, têm que ganhar um vale alimentação só, não 2 como ganhavam, embora ele faz 2 concursos e contribui e desconta 2 vezes. Então é engraçado, as interpretações legais que o Eduardo, que o procurador-geral fazem, é só no sentido de tirar. Eu não conseguia agora identificar até o momento qual é a análise que eles fazem de uma interpretação da lei para dar. Eu cito, por exemplo, o orçamento. O orçamento é feito todo final de ano, né, que ele fixa as despesas para o ano seguinte e estima as receitas. E ali são aprovadas emendas. Todo final de ano, o SIMP em dezembro quase mora dentro da Câmara de Vereadores para quê? Para contabilmente, tecnicamente, prever, orçar valores para o ano seguinte. Vou lhes dar um exemplo. O ano passado nós conseguimos aprovar, né, por unanimidade dos vereadores, o orçamento. E lá estava previsto que seria pago esse ano, no mínimo, o valor do salário mínimo, como salário base, para aqueles que ganham abaixo do mínimo. Ali estava previsto o piso nacional do magistério na forma da lei. Ali estava previsto que tinha margem financeira para pagar o vale alimentação em R$220. É lei. Foi aceita e cumprida. Inclusive foi votada pelo vereador que representava o Eduardo Leite. Porque o Eduardo Leite, depois que ganhou as eleições, ele não voltou para a Câmara. Mas quem o substituiu, aprovou, votou a favor. E ele, como vencedor da eleição, ele sabia do orçamento que ele estava pegando. Aí chega na hora da negociação, não cumpre o orçamento. Aí por que ele não cumpre? Se pega na lei ao seu favor. Porque o orçamento é uma lei autorizativa. Ela não é impositiva. Tu não pode obrigar a cumprir o orçamento. O gestor, ele fica tranquilo para decidir aonde ele quer gerenciar os recursos. Aí é muito fácil dizer que já paga o piso ou que não tem condições de pagar. É muito fácil dizer que deu um aumento de 7,5 e que não dá para pagar mais, porque aquilo que estava previsto eu tirei para botar em outro lugar. Então é essa a verdade que tem que ser claro, é isso que tem que ser esclarecido para o munícipe, para o servidor, para compreender, né, que muitas vezes a questão não é somente financeira. A questão política está acima, porque se tu faz uma política pública voltada para a valorização de servidor, tu tens projetos predeterminados para aquilo ali. Tu tem data já para aquilo ali, né? E aí é isso que a gente acaba não vendo nesse governo e não vimos em todos os outros governos anteriores. Cito no plural com a maior tranquilidade. Ok, pessoal? Então, o pagamento de diárias e também quanto ao pedágio, vejam só, o motorista tem que pagar do seu próprio bolso o pedágio para a prefeitura. O motorista lá da Justiça Social e Segurança, quando tem que viajar, a prefeitura não dá dinheiro para ele pagar o pedágio. Ele tem que tirar do salário. E se ele se nega, não vou viajar porque não estão me dando dinheiro, depois é perseguido, é remanejado no local de trabalho. Aí, no ofício, o prefeito lá nos responde que foi encaminhado para análise da Procuradoria-Geral do município. O pedido. Vejam só, está claro na Lei 3.008, né, o pagamento de diárias e tudo, e nós vamos analisar porque estamos com dúvida. Vamos pedir um parecer da Procuradoria-Geral do município. Então aí fica muito claro a intenção, né, de um governo que se disse aí valorizar os servidores. Bom, pessoal, nós temos 6 vídeos, embora curtos, né, mas estamos aí a 17 minutos do término do programa. Nós vamos chamar aí o primeiro vídeo denominado Reunião dos Trabalhadores da Saúde, né? Reunião esta que ocorreu nesta segunda no CEPERS, né? A Reunião dos Trabalhadores da Saúde foi aí ocorrida devido a uma assembleia do segmento que apontou essas reuniões por segmentos. Então, Renato, coloca por gentileza, muito obrigado. Esse vídeo retrata aí a presença dos colegas da saúde. Então, tivemos lá os trabalhadores como oficiais administrativos, tivemos os agentes administrativos, né? Tivemos também outros trabalhadores burocratas, tivemos o pessoal como serventes, ou seja, aqueles que trabalham em unidades básicas de saúde, vigilância sanitária, enfim, os mais diversos servidores, né, que trabalham na área da saúde se fizeram presente lá no CEPERS às 14 horas,
né, e apontaram, né, várias demandas, né, e questionamentos, como a necessidade de ter funcionários responsáveis pelos medicamentos nas UBSs, criação de gratificação para os trabalhadores que exercem suas funções em UBS, correção da fórmula equivocada de cálculo das horas extras e passando, claro, né, pela urgência de melhor remuneração, porque a maioria desses trabalhadores, aí, quase todos eles, se não todos, né, ganham salários padrões abaixo do mínimo nacional vigente, né? Então essas demandas aí premiaram, né, essa reunião com os colegas. Também foi tratado na reunião a necessidade de uma aposentadoria especial aos profissionais ligados ao Estratégia de Saúde da Família, né? E assim, claro, necessariamente o reajuste salarial, porque até o momento a categoria dos trabalhadores da saúde com certeza amarga a falta de qualquer avanço ou mesmo proposta, né, por parte do Executivo. Na sequência, depois dos vídeos, eu vou estar informando os outros encaminhamentos que se deu desta reunião e dos colegas técnicos científicos, porque também tivemos ontem uma reunião com os técnicos científicos da saúde. Quando chegar esse vídeo, eu vou explicar qual foi a demanda final dos trabalhadores da saúde, porque teremos um último encontro com os agentes comunitários de saúde, cujo encontro será segunda, às 14 horas, também ali na sede do CEPERS. E aí a gente finaliza o ciclo de debates da Assembleia, né, para dia 21, quarta-feira, né, tentarmos uma reunião com o prefeito. Lembrando, dia 21 é paralisação dos trabalhadores da saúde. Foi deliberado na Assembleia da Saúde. É paralisação de dia inteiro, em todos os turnos. Só que concentraremos as atividades às 14 horas na frente da Prefeitura. Então é paralisação, dia 21, quarta-feira, somente para os trabalhadores da saúde. Paralisação de dia inteiro, com concentração a partir das 14 horas na frente da Prefeitura. E vamos tentar uma reunião com o prefeito para tratar ali das demandas tiradas nessas reuniões. Mas logo aqui na sequência dos vídeos estarei melhor informando. Nós vamos pedir agora para o Renato o segundo vídeo, que trata da eleição do Conselho Deliberativo do Previpel. Tivemos a eleição nesta terça-feira, né, uma eleição aí que teve uma grande participação de servidores estatutários. A última eleição há 3 anos foram 912 votantes. E nesta tivemos, né, um aumento aí, o que totalizou 954 votantes. Então foram mais servidores estatutários que votaram nesta eleição do que na outra. E aí os 4 primeiros mais votados são eleitos conselheiros titulares do Previpel. Então são eles: o Silvio se elegeu com 152 votos, o Silvio, que é ligado ao gabinete do prefeito. O Rodrigo, que é ligado ao SANEP, fez 150 votos, ficou em segundo lugar. O Sérgio Renato Costa da Rosa, que é diretor lá da Escola Nossa Senhora de Lourdes, né, ligado à educação, fez 147 votos. E em quarto e em último lugar, como titular, o professor Arthur Catrin, do Colégio Pelotense, que fez 128 votos, também ligado à educação. E depois tivemos na sequência como suplentes a Rosângela do Previpel, o Itibagê, pertencente à administração, a Rosângela do Previpel, na sequência o Leonardo Duarte, ligado ao SANEP, o Itibagê, ligado à administração, o Gilberto Marques, ligado à Guarda Municipal, o Ayrton Pistoletti, ligado à administração também, e, por último, o Eldio Feijó Gonçalves, também ligado à Guarda Municipal. Então, nós temos como os 4 eleitos Silvio, ligado ao gabinete do prefeito, Rodrigo, ligado ao SANEP, Sérgio, ligado à educação, e Arthur, ligado à educação. Nós temos agora até o dia 1º de setembro para indicar os 4 titulares foram eleitos neste pleito. Agora, o governo tem que indicar, até antes de 1º de setembro, os seus 4 outros indicados. O governo é que indica 4 servidores estatutários efetivos. E depois, né, com esses 8, o SIMP, os sindicatos municipais, indica mais um. Então, o conselho fica com 9 integrantes. Esses 4 eleitos, os 4 indicados pelo governo e um indicado pelo SIMP, né? Então foi uma eleição aí muito importante para a categoria, né? Até porque, na verdade,
Se observarmos aí, mudou um pouco o quadro, né, do Conselho, né, tivemos alguns reeleitos, por exemplo, o Silvio foi reeleito, né, o Silvio na última votação tinha feito 298 votos, nesta fez 152, né, teve um decréscimo. O Sérgio, né, que na última eleição, que tinha 135 votos, teve um pequeno acréscimo, né, já que haja vista que nessa o Sérgio fez 147 votos e se reelegeu também. A Rosângela, que na última eleição fez 123 votos, né, não se reelegeu desta vez e diminuiu um pouco a votação para 116 votos. E, por último aqui, o Arthur, né, que se reelegeu. O Arthur, da última eleição, que havia feito 100 votos, teve também um pequeno acréscimo aí também, onde o Arthur atingiu 128 votos. Né? Então, desses 4 titulares, só houve uma mudança na titularidade. Né? Desceu a Rosângela e entrou o Rodrigo lá do SANEP. Né? Então, nós temos aí que estar atentos às políticas do Previpel, com certeza a Prefeitura pretende aí mudar a direção do Instituto, e quem escolhe, o prefeito indica uma lista tríplice com 3 nomes, e o Conselho Deliberativo é que avalia tais nomes. Né? Então, a importância do Conselho de gerir tanto a parte previdenciária, tanto a parte também do Fundo de Assistência Médica, e alertar ainda, né, que esse governo, já por 2 vezes, tentou, né, digamos, raptar o Fundo de Assistência Médica dos servidores. Hoje, o FAM, o Fundo de Assistência Médica, que é aqueles 2% que nos é descontado mensalmente, esse fundo já tem um nome, ele é um fundo solidário. Todo mundo contribui para que todos que precisem utilizar-se dos serviços de saúde, consultas, cirurgias, próteses, tratamentos, enfim, tenham à disposição. E o fundo é formado para isso, para gerir esses pagamentos e fornecer um sistema de saúde com mais qualidade para os servidores estatutários e seus dependentes. Por 2 vezes esse governo quis raptar o fundo. Queriam que o Instituto desse um chequezinho, ó, queremos os 7 milhões, pois temos aproximadamente 7 milhões capitalizados. É dinheiro pago por nós, para a nossa saúde. Vejam bem, o governo está com os olhos bem grandes para lá caçar até o dinheiro da saúde, né, dos trabalhadores. Então, com certeza, um dos grandes papéis desse conselho é estar ali em cima, vigilante, independente da mudança de instituto ou não, né, para que não se rapte, não tire, né, esse dinheiro que é nosso. Então, com certeza, cobre do seu conselheiro, né, cobre do SIMP, né, pois estamos atentos para que isso não ocorra, e se for necessário, sim, chamaremos, inclusive, assembleias gerais, seja de forma extraordinária ou ordinária, para tratar aí do assunto, né, que é um assunto que nos envolve a todos. Vamos aí para o terceiro vídeo, Renato. O terceiro vídeo é da reunião da Comissão de Professores e SIMP na Secretaria de Gestão Administrativa Financeira, ou seja, essa comissão de professores foi para tratar, junto com o SIMP e junto aos indicados do Executivo, exclusivamente a pauta do piso do magistério. E aí os representantes do governo, né, o seu Abel Dourado, que é o coordenador de Estratégia e Gestão, o senhor José Francisco Cruz, secretário de Gestão Administrativa e Financeira, o senhor Carlos Francisco Diniz, procurador-geral, o senhor Sadi Saper, assessor especial de programas, todos eles, representando o governo, veementemente afirmam que já é pago o piso do magistério em Pelotas. Vejam só, o governo entende que se somar a base de cálculo do professor de 20 horas, que hoje, por exemplo, é de 500 e poucos reais, ou do professor de 40 horas, que a base de cálculo é de 1.000 e poucos reais, eles entendem que se somar a base de cálculo com o incentivo à titulação, que é uma vantagem adquirida pelo professor, é uma vantagem adquirida pelo servidor, eles entendem que já cumprem o piso. E que o objetivo da reunião deles ali e daqui para frente é estudar melhoras na valorização dos professores. Vejam só o quanto o governo é bonzinho, né? O governo diz que já paga o piso e que o objetivo daqui para frente é melhorar ainda mais a remuneração dos professores, né? Vejam só. E nós argumentamos, o incentivo à titulação, ele está previsto lá no plano de carreira do magistério. É a Lei 3.198. Ela não foi rasgada. O plano de carreira do magistério e a própria lei do piso fala: o piso é base de cálculo para incidência de qualquer outra vantagem. E o piso é concedido aos profissionais da educação básica do magistério. São os professores que têm formação, no mínimo, em nível médio curso magistério. Ou seja, o professor que tem aquela qualificação acima do médio magistério, é
vantagem. Isso está lá no plano de carreira do magistério. Não adianta o governo dizer, mas o incentivo para nós não existe, porque se é feito um concurso para professor de área, se o requisito obrigatório já é a graduação, como é que a graduação é vantagem? Olha, primeiro, a graduação é considerada vantagem porque está lá no plano de carreira do magistério. A lei é vigente. Segundo, a lei do piso é para os profissionais da educação básica do magistério, é em nível médio. Então, o piso é o valor único, fixado em lei, sem nenhum tipo de completivo, sem nenhum tipo de penduricalho. Dali é que se refletem as vantagens. Então, tendo em vista que o governo disse que quer fazer estratégia de políticas para aumentar os seus recursos, para poder melhor valorizar o piso dos professores, ou o professor em si, esta comissão, junto com o SIMP, quis extrair uma coisa concreta. Olha, nós queremos data do próximo encontro e que esse próximo encontro venha concretamente proposta. Não interessa se é 5, se é 10, se são R$500, se são R$1.000 parcelado em 2, 3 vezes ou em 2, 3 anos. A educação quer enxergar a proposta desse governo de forma concreta, com valor e com data. Seja ele qual for, seja ela qual for essa proposta. E ela depois será submetida em assembleia. Então, eles se comprometeram que em 30 dias, ou seja, até o início da segunda quinzena de setembro, eles vão agendar essa reunião com esta comissão, com o SIMP, e apresentar algo de concreto. E até lá, claro, a categoria vai seguir mobilizada, já foi tirada na reunião de delegados hoje, que a Assembleia dos Trabalhadores em Educação, seja professores, seja funcionários de escola, nós vamos ter pauta para os dois segmentos, seja o piso, pro funcionário, enfim. A Assembleia dos Trabalhadores em Educação será dia 29 de agosto, à tarde. Não confirmamos ainda local, pois foi uma decisão tirada agora há pouco à tarde na reunião de delegados e temos que ver ainda o local. Estaremos semana que vem divulgando, informando de forma precisa, mas já está definido que a Assembleia dos Trabalhadores em Educação, professores e funcionários, será dia 29. E esse relato que eu dei aqui, com certeza, também será avaliado lá pelos professores que se fizerem presentes. Bom, vamos lá, Renato. Vamos para outro vídeo. Reunião com os técnicos científicos da saúde, né? Os médicos, dentistas, nutricionistas, enfim, a equipe técnica aí de trabalhadores da saúde, né, de nível superior, fizeram uma reunião conosco lá na sede do SIMP, um grande número de técnicos científicos, e também relataram, né, os problemas, né, e principalmente, né, ocorreu ontem a pauta urgente dos profissionais da saúde, é a requalificação salarial, né? Hoje aí um profissional técnico científico, seja ele um médico, um nutricionista, um dentista, ganha R$1.500 para trabalhar, né, na saúde de Pelotas, né? Então, no mínimo esses servidores, né, esses profissionais, eles lutam, né, para que no mínimo, para começarem a falar em valorização real, em termos salariais, teria que começar no mínimo com 100% de acréscimo em cima desse valor. Profissionais que estudam 8, 10, 15 anos, estão sempre se qualificando, né, ganhar R$1.500, né, é extremamente vergonhoso. Também pleiteiam, né, aposentadoria especial, da mesma forma para aqueles que são ligados ao estratégia de saúde da família, né? E também é importante salientar, que é o que eu ia dizer na reta final, né, todos os trabalhadores da saúde será paralisação no dia 21, quarta-feira, paralisação dos trabalhadores da saúde, com concentração às 14 horas lá na frente da Prefeitura de Pelotas. E segunda-feira agora, às 14 no CEPERS, a última reunião do segmento da saúde, que é diretamente com os agentes comunitários de saúde. Renato, o penúltimo vídeo, vai dar tempo de rodar os dois porque são curtos, de menos de 1 minuto. O penúltimo vídeo, pessoal, esse é o Horto Municipal. Eu tive pessoalmente hoje lá visitando, pela manhã, fazendo filmagens. Esse Horto Municipal fica ali no prolongamento da Bento. Os colegas não têm luz, não têm energia elétrica. Vejam o galpão, que é chamado ali de local de descanso dos trabalhadores, onde tem refeitório, não tem geladeira, não tem luz, né? Eles não têm energia elétrica já há um bom tempo, porque não consertaram lá o poste que tem ali o disjuntor de luz, que tem o relógio, né? Vivem ali no galpão cheio de frestas, quando é chuva tocada a vento, os colegas se molham, em condições totalmente insalubres, sem geladeira, sem nada, é de fato um galpão
o local que eles descansam e o refeitório deles. É uma área ali que tem uma torre de energia elétrica de alta tensão, perigosa, porque passa por cima deles, é dentro do campo ali, do local de trabalho deles. Não tem iluminação de noite para aqueles que chegam de manhã cedo, né, chegam no escuro, né, uma sensação totalmente de insegurança. E nós vamos ir semana que vem visitar o outro segmento do Horto, que é lá perto da barragem, né, que lá disseram que a situação é pior ainda, que além de não ter luz, não tem nem banheiro, não tem nada lá, né? Então estaremos denunciando aí com certeza para o governo o descaso dos trabalhadores lá do Horto Municipal. E por fim, Renato, para terminar o programa, o último vídeo aí, que é a reunião do Conselho de Delegados, que ocorreu hoje à tarde, né, na sede do Previpel, né, onde foram trazidas diversas demandas dos delegados em si, né, e tivemos aí vários informes, né, então o pessoal reclamando muito, falta de segurança nas escolas, quando do fechamento das escolas, né, por não ter guardas municipais. Tivemos a reclamação aí de falta de merenda, né, da falta da autonomia da gestão da merenda também aí por parte das escolas, né, também recebemos informações problemas com o Vale Transporte, enfim, né, problemas lá na própria Secretaria de Justiça Social e Segurança. Então, alguns problemas se repetem, né, que nos são trazidos nessas reuniões, né, muitos aí trazendo as ameaças que sofrem da chefia imediata para não comparecerem nas assembleias, enfim, né, os delegados são o retrato fiel dos seus locais de trabalho. E também o pessoal questionando como é que vai funcionar a Lei Geral da Copa, se o ano letivo vai iniciar mais cedo, em fevereiro do ano que vem ou não, né. Então, são diversas dúvidas, né, diversos questionamentos que foram levantados e que a gente aí com certeza vai questionar os órgãos competentes. Também na parte da educação questionaram aí o cumprimento dos 200 dias letivos ou não, o que ocorre se não cumprir, né, em decorrência de uma greve ou algo assim, porque os profissionais fazem greve, recuperam e muitas vezes assim são prejudicados, né, pelas suas chefias, pela própria prefeitura, quando corta o ponto, sendo que o professor aí recupera. Bom, pessoal, era isso o nosso programa. Agradeço imensamente a participação de todos. As mensagens que não foram lidas serão no próximo programa. Então, convido vocês na próxima sexta-feira. Desejo um grande abraço a todos e um bom final de semana.